Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei pensando muito se eu falaria sobre política aqui por várias razões, né? Primeiro que os âmagos estão muito exaltados, existe quase nenhum ou nenhum diálogo entre partes. Depois que falar de política acaba desgastando a imagem de quem fala e de verdade não sei se os benefícios superam os prejuízos disso. Mas eu vou tentar falar um pouco de uma maneira bem tranquila, empática e sem a intenção de agredir ninguém e sem a intenção também de me provar certo ou de me justificar e sem a intenção também de tentar convencer ninguém. Provavelmente isso nem aconteça. Mas é mais uma tentativa de explicar um pouco do que eu entendo como política, de como eu vejo, de como eu construí minha visão política até hoje, que talvez para alguns esclareça alguma coisa, talvez para alguns elucide algumas coisas, mas quero que fique tudo muito no campo das ideias e da diplomacia, do diálogo. Não quero que você que vota em outra pessoa se sinta constrangida de vir aqui no meu Instagram, de vir aqui nos meus vídeos. Não quero mais ficar no ataque, não leva a gente a lugar nenhum. O que eu quero é mostrar um pouco da minha vulnerabilidade. Por isso eu resolvi fazer isso. E resolvi fazer um vídeo em vez de um texto, porque um texto acaba perdendo a pessoalidade, por mais que tenha meu nome no final. E vou tentar fazer um vídeo sem cortes, para vocês entenderem que não é um vídeo maquiado, não é um vídeo planejado, nem tem script aqui comigo. É um vídeo mais, né, de como eu me sinto, de como eu consigo enxergar a situação, tá? E talvez fique um vídeo mais longo, mas também não é o intuito ficar muito longo. Enfim, sem mais delongas. Eu vejo a discussão política no nosso país de uma maneira... o que acontece é que não há... Os conceitos políticos básicos, eles não são dominados, assim. E as informações são repassadas, repetidas e tidas como verdade, e às vezes elas não são, tá? Às vezes elas não são. Não há problema algum em haver espectro direita, centro, esquerda. É o equilíbrio, são balanços, são maneiras diferentes de enxergar o todo, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que ser de direita, de centro ou de esquerda não significa em regimes ditatoriais, não implica, não é uma condição, sabe? Você ser de esquerda, por exemplo, você ser de um regime ditatorial comunista ou você ser de direita, ser de um regime ditatorial fascista. Aliás, termos como fascismo e comunista ou socialista são geralmente os fins do espectro. Imagine que é uma régua e esse espectro na extrema direita beira o fascismo, na extrema esquerda beira o socialismo, o comunismo. Tem diferença entre as duas, mas eu estou colocando aqui no mesmo saco, tá? Então, primeiro ponto, eu ser de esquerda ou você ser de direita, enfim, não significa que eu estou querendo o socialismo. E você ser de direita também não significa que você quer o fascismo. Óbvio, né? Você não quer que a gente volte para a Itália de 1940, né? Você não quer isso. E eu também não quero viver em Cuba, como alguns gostam de me provocar dizendo. Eu pensar como esquerda, e na verdade eu me considero, em termos de visão política, centro-esquerda, tá? Estou bem aqui perto do centro, minha visão. E não quero socialismo implantado. Agora, algumas ideias do espectro esquerda me interessam e eu vejo elas como interessantes. Eu amo o capitalismo. Eu me beneficio do capitalismo. Eu gosto de consumir. Eu gosto de receber meu salário. Gosto até e acho... me beneficio, não nego isso, das próprias diferenças, dos meus privilégios. Mas agora, eu me entendo como um ser privilegiado por vários fatores, né? Até
por conta da educação que eu tive, da possibilidade que eu tive de ter educação e não precisar ter trabalhado ou me preocupado com outras coisas, né? Mas eu gosto do capitalismo. Eu não quero abolir o capitalismo. A questão é que eu tenho críticas pontuais ao capitalismo. Não acho que ele é o demônio na Terra. Acho sim que também não existe um sistema, até hoje, que funciona melhor do que o capitalismo. Mas o capitalismo, ele pode ser muito perverso. E se a gente leva alguns princípios dele ao extremo, a gente acaba aumentando as diferenças sociais, aumentando as diferenças entre classes. E eu, sábio, não gostaria que, mesmo que eu estiver numa classe superior, que irmãos meus, né, seres humanos, estejam numa classe inferior, mas tão inferior que passem fome, ou subexistam, ou tenham subempregos e vivam uma vida miserável, enquanto eu tenho uma vida de muitas benesses, por exemplo. Entende? Não estou dizendo que eu quero me equiparar e que todos nós sejamos iguais em termos econômicos, até porque o capitalismo não prega isso. O que eu gostaria é que a diferença diminuísse. Isso eu gostaria. Em termos políticos, acho que minha visão, pelo que eu entendo, se classificaria como um social-democrata. Eu não gosto de regimes ditatoriais, não defendo. Defendo a democracia como regime e acho que algumas ideias de assistencialismo são muito interessantes e são inclusive desejáveis, entende? Então, é óbvio que eu penso no mercado e penso em economia, óbvio, mas acho que políticas assistenciais, políticas que visem diminuir a diferença entre as classes, são muito necessárias, até um dia que não precisem existir mais. Porque imaginem, talvez um dia a gente chegue num lugar, num capitalismo democrático, que a gente não tem uma diferença tão abismal entre as pessoas. E se a gente chegar nesse lugar, a gente não vai precisar mais de assistencialismo. É um sonho, talvez uma utopia, mas é o desejo. Mas nesse momento eu entendo que a gente precisa, porque tem muita gente em classes muito inferiores e a diferença social é muito grande. E aí, quando eu penso em políticas que diminuam a diferença social por meio de intervenção do governo, e não estou dizendo de governo autoritário, mas estou dizendo de um governo democrático eleito pelo povo, mas que sim, utiliza sua estrutura e sua força para tentar minimizar essas diferenças, é um governo que me apraz, me agrada, entende? Então, políticas como cotas, como assistencialismo mesmo, né? O Auxílio Brasil, que está aí em voga, que é o Bolsa Família anteriormente, né? Educação pública, saúde pública. Eu não estou querendo que todo mundo use o SUS obrigatoriamente. Eu estou querendo que o SUS seja muito bom, a educação pública seja muito boa e eu, com minha condição financeira mais privilegiada, consiga pagar uma escola e pagar um sistema de saúde privado, se eu preferir assim. Mas que um irmão que tenha menos condições não tenha essas condições de pagar, bancar, esse irmão também tenha condições de acessar uma saúde e uma educação muito boa. Então, eu sou a favor do fortalecimento do sistema público de saúde e sou a favor de educação pública. Também sou a favor de taxação de grandes fortunas. Quando eu falo de taxação de grandes fortunas, eu não estou falando da gente, classe média, muito distante da gente. Muito distante. São pessoas com grandíssimas fortunas e que, se a gente for parar para avaliar, a taxação um pouco maior dessas fortunas não implicaria em empobrecimento dessa pessoa. Entende? Fico pensando, qual que é a diferença entre ter 200 milhões e 180 milhões? Eu nunca tive nem perto disso, mas qual que é a diferença prática? Qual que é a diferença entre ter 1 bilhão e 1 bilhão,1? Em termos de dinheiro, é uma diferença qualitativa, quantitativa e interessante, mas em termos práticos, qual que é a diferença? Por que esse dinheiro a mais não pode ser taxado e utilizado para que a gente minimize as diferenças sociais? Talvez você pense, poxa, sabe, mas você está sendo muito iludido porque o Estado brasileiro é muito corrupto e, enfim, muito burocrático e não funciona. Concordo. Não sou eu que vou discordar de você. Concordo. Mas a ausência de Estado, para mim, não é solução.
Deixar o Estado mínimo, para mim, não é solução, e não tem se mostrado solução aqui no Brasil. O problema do Brasil é muito mais que político corrupto. O problema do Brasil é uma sociedade estruturalmente que acontece individualista, classista, entende? Então, eu penso dessa forma. Eu gostaria que as diferenças sociais diminuíssem. E nem sempre eu pensei assim, pessoal. Nem sempre. Eu, inclusive, declaro aqui meus votos para vocês entenderem que eu nunca tinha votado no Lula antes. Eu voto desde 2006. Em 2006 eu tinha 18 anos. Eu voto desde 2006. E eu nunca votei no Lula. Pude votar nele em 2006. Não votei. Em 2010, não votei na Dilma. Em 2014, não votei na Dilma. Votei no Aécio. E assim eu me arrependo. Em 2018, eu não votei no Haddad no primeiro turno. Eu votei no Ciro. Gosto muito do Ciro. Gosto das propostas dele. No Haddad eu votei no segundo turno por ser contra o Jair. Mas eu nunca votei no PT até 2018. Então eu não sou petista, eu não tenho compromisso em defender PT e não tenho compromisso em defender o Lula. Eu votava muito no PSDB antes, né? Justamente por esse perfil centro-esquerda, social-democrata. Hoje em dia muita gente se perdeu nessas siglas, então as siglas não significam tanto. Mas fato é que minha visão se esquerdizou desde 2015, mais ou menos. Desde 2014, na verdade começou em 2009, em 2015 ela ficou um pouco mais intensa. Em 2009 eu entrei na faculdade e minha turma foi a primeira turma com cotas. Eu era uma das pessoas contra cotas. Eu considerava que as cotas iam atrapalhar quem realmente merecia entrar na faculdade pública e tal. Mas passei, mesmo tendo menos número de vagas, e entrei com 20% da turma na época com cotas. E queimei minha língua. Porque eram pessoas que não teriam condições, muitas vezes, de fazer uma faculdade pública se não fosse por essa política. Pessoas que mereciam muito estar lá e pessoas que honraram muito, sabe, a faculdade e a alcunha de serem médicos. Pessoas que não teriam essa oportunidade. Pessoas que tinham uma visão de mundo totalmente diferente da minha. Pessoas que quebraram minha bolha. Entende? Pessoas que me desafiaram a ver além do setor bueno, sabe? Além do colégio WR. E aí começou. Até então não tinha tanta noção disso, mas já na prática já comecei a ver diferenças. E é óbvio que na faculdade pública, eu fiz o UFG aqui, a gente vê pacientes em situações de pobreza mesmo, né? Pacientes em situações de miséria, em situações muito diferentes das nossas. E é óbvio que aquilo nos toca, né? Toca a maioria de nós não somos insensíveis. Em 2015, em 2014 eu inclusive fiz texto defendendo Sérgio Moro, defendendo Aécio, tá? Posso mostrar para vocês, não tenho vergonha nenhuma de ter mudado. Em 2015 eu entrei na psiquiatria. E aí na psiquiatria eu comecei a entender e atender no SUS, né? Direto, assim, como psiquiatra. E eu comecei a ver coisas muito pesadas. Mas o baque mesmo foi quando eu entrei no consultório na rua. Que aí eu fui estudar política pública, sabe? Eu fui estudar saúde pública. E eu fui entender por que aquelas pessoas estavam na rua, sabe? Tentar entender, né? Não entendo ainda, mas assim, tentar entender. E eu fui atender pessoas que não tinham casa, sabe? Pessoas que não tinham estrutura nenhuma. E aí a gente, no alto da nossa petulância elitista, às vezes a gente pensa, poxa, mas a pessoa é drogada porque quer. Não é porque quer. É claro que existe o livre-arbítrio, mas, cara, imagina que você viveu na favela, sabe? Você viveu na periferia pesada, ninguém na sua família estudou, que vamos dizer que o destaque da sua família fosse o cara que mais tem condição financeira é um cara traficante, por exemplo, ou um jogador de futebol. Você não tem nem inspiração para estudar, ninguém nunca te ensinou que estudar é bom, sabe? O governo também não tem interesse em provar que a educação é bom. E aí seus amigos todos usassem drogas, você nem tivesse tanto conhecimento, você começou, enfim, sabe? É uma realidade totalmente diferente, a gente pode tentar imaginar, mas a gente não sabe como é. A gente não sabe como é. Então, quando você rompe um pouco isso, você começa a pensar no que é um privilégio, sabe? É um privilégio, inclusive, o fato
de eu não conseguir imaginar como é alguém ser tão pobre, que a possibilidade de ter uma educação nem passa pela cabeça dele. Entende? Então, eu também sou um cara que hoje critica muito essa questão de meritocracia. Meritocracia existe? Existe se forem partes iguais partindo do mesmo lugar. Aí a meritocracia existe. E é interessante. Mas no Brasil, meritocracia pura e simples não convém, não tem como. A gente parte de lugares muito diferentes. Então, eu sou muito a favor desse tipo de ação, sabe? Que, inclusive, o governo do PT defende algumas, né? Foi no governo do PT que eu comecei a estudar, e naquela época eu falei, não votava no PT, não, era contra, era anti-PT. Mas eu vi a universidade pública crescer. Eu vi a política de cotas ser proposta e instalada. Né? Tenho críticas a várias políticas do PT. Tenho críticas enormes também, por exemplo, aos mais médicos com cubanos, sabe? Não acho que é o modelo mais ideal. Sou contra também a abertura de faculdades de medicina em todo lugar, sabe? Não acho que médicos com baixa capacidade substituam lugares com não médicos, sabe? Acho que um médico com baixa capacidade ele pode, inclusive, fazer mais mal do que a ausência de médicos, entende? Então, eu não gostaria que a formação médica fosse pior, eu gostaria que a formação médica com qualidade fosse maior e os médicos, sim, tivessem oportunidades de ter carreiras e ser relocados no interiorzão, nos rincões, etc. Entende? Mas, enfim, esses assuntos são outros. Então, eu tenho diversas críticas. Eu não tenho compromisso aqui de assumir meu voto no Lula e defendê-lo com unhas e dentes. Não tenho. Eu tenho o compromisso de votar no Lula porque ele é a opção agora, com certeza, mais viável, na minha opinião. E se ele fizer besteira, eu vou estar aqui. Podem me cobrar, eu vou criticar. Então, meu compromisso não é cego. Meu compromisso não é de idolatria. O PT foi corrupto? O PT sim foi corrupto. Permitiu esquemas de corrupções imensos, né? Provavelmente o Lula é corrupto? Sim. Provavelmente o Lula também é corrupto ou conivente com a corrupção, o que é a mesma coisa, pior talvez. Mas, gente, quem não é assim no Brasil, sabe? Eu não gostaria de votar por quem não é. Na verdade, os partidos com menor índice de corrupção é o PSOL, tá? Então, é um partido de esquerda. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, comparando os dois candidatos agora, corrupção acho que não é um fator determinante, porque existem vários indícios de corrupção. Ele só não foi condenado ainda. Provavelmente um dia será. A gente sabe que tem os filhos dele envolvidos em esquemas, né? Se a gente quiser enxergar isso, a gente enxerga. Então, simplesmente porque o Lula foi um ex-presidiário, para mim isso não é motivo, sabe? Isso não é uma razão justa, a não ser que ele estivesse concorrendo com alguém bom, melhor que ele. Tudo bem, mas não é o caso, né? Por que eu não voto no Jair Bolsonaro? E não voto mesmo, assim. Primeiro, por tudo que ele representa, assim, né? Tipo, é uma pessoa chucra, é uma pessoa que tem valores extremados, mas sem justificativa para tal, sabe? É um cara que se aproveita de discurso bélico, discurso cristão, para angariar votos, mas que não necessariamente os pratica, né? É um cara que tem história longa de desrespeito a jornalistas, algo que na democracia não pode existir. Mesmo que um jornalista seja contra você ou você tenha antagonistas, você não pode detoná-los, você não pode humilhá-los. Eles têm o direito de estar lá perguntando para você. Um jornal tem o direito de te criticar, né? Jair Bolsonaro fez boicote à Folha, por exemplo, há um tempo, né, no começo do mandato dele. Esse tipo de coisa a gente não pode esperar de um representante. O representante público, ele está lá e ele sabe os ônus e os bônus de ser representante. Tem muitos bônus, mas tem muito ônus. Ele vai ser cobrado, ele vai ser criticado, a vida dele vai ser pública. Tá? Os gastos do cartão dele tem que ser públicos. O gasto que ele tem com papel higiênico tem que ser público, porque quem paga não somos nós. Entende? Então, toda essa história de sigilo, né, muito me incomoda, assim, muito estranho. A transparência é o melhor caminho, né? E não há transparência. A gente vê que não há transparência. Mas beleza.
tem essas questões de ser um cara chucro. É como se a gente desse um cargo de chefe da família para aquele seu tio que só fala besteira no almoço de domingo, sabe? Então, assim, não é o ideal de representante que eu espero para uma nação. Mas isso é o de menos, assim, de verdade. Eu acho que depois do governo que ele teve, e, gente, eu sou médico, muitos que estão aqui me ouvindo talvez sejam médicos. Cara, como é que a gente pode votar num cidadão que falava para não usar máscara? A gente estava no hospital, lutando para o paciente usar máscara, sabe? Preocupado com a nossa saúde, com a saúde dos nossos próximos, usando máscara, né? E a gente só gostaria que as pessoas usassem máscara, é o mínimo que elas podiam fazer, e tinha gente não querendo usar máscara porque o presidente não dá exemplo. Isso é um dos fatores, né? O cara negou uma pandemia até quando pôde. Depois negou vacina, falou que não ia vacinar, que não era para a pessoa vacinar. Vacina é política pública também, entende? E a vacina provou ser eficaz, né? E todo o combate à pandemia a gente sabe que foi muito errado. Então, muito provavelmente não, isso é provado que muita gente morreu e não, poderia não ter morrido. Eu não perdi ninguém próximo, poderia ter perdido. Não sei se é o caso de vocês, mas talvez a morte de uma pessoa próxima seja responsabilidade, sim, do governo Jair Messias Bolsonaro. Então, eu, como profissional de saúde, não consigo achar que a postura desse cidadão na pandemia é menos grave do que ter sido acusado de corrupção, de ter roubado um triplex e um sítio. Eu nem acho que são esferas comparáveis, entende? Eu não acho que são esferas comparáveis. Não são. Outra coisa. Eu vou votar no Jair porque ele é cristão. Gente, a gente tem que saber de que tipo de cristão a gente está falando. Porque se cristão for simplesmente uma pessoa que crê que Cristo tem existido, muita gente é cristão. É fácil ser cristão, assim, simplesmente por acreditar. Que tipo de cristão a gente está falando? A gente está falando de um cristão que segue os mandamentos de Cristo? Porque se cristão for a pessoa que segue os mandamentos de Cristo, ele não é cristão. Eu fico incomodado, às vezes, sinceramente, fico tendo uma confissão aqui. Às vezes eu fico um pouco incomodado de falar de cristianismo, porque eu sempre fui cristão, sabe? Sempre, tenho formação católica. Esse meu escapular tá aqui. Tenho formação católica, rezo toda noite, desde que eu me entendo por gente, tá? Rezo, mas eu não fico bradando isso aos quatro ventos, né? Comecei a estudar mais a Bíblia recentemente, mas parece que a gente que tem essa visão de cristianismo mais taciturno, um cristianismo mais silencioso, mais na ação, né? E não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Nossa, eu sou um cara muito errado na vida, muito ruim às vezes, mas parece que a gente que faz esse tipo de prática, a gente tem menos direito de falar de Cristo do que aquelas pessoas que estão gritando na igreja, sabe? E não é bem assim. Não é bem assim, né? Então a gente tem que pensar em que tipo de cristianismo a gente está falando também, né? Porque se for comparar, o Lula é cristão, né? Ciro é cristão, Simone Tebet é cristã, Marina Silva é cristã. Existem vários cristãos na política. Agora, talvez não seja o cristão que é amigo do seu pastor, mas isso não significa que ele não seja cristão. Pergunto para você. Você gostaria que todo mundo fosse obrigado a ser cristão? Isso seria cristianismo? Acho que não. Acho que é muito interessante que o seu irmão, enfim, tenha a oportunidade de exercer a religião que ele queira, né? Tipo, sei lá, qualquer religião. Você tem provavelmente amigos católicos, evangélicos, né? Se você tem amigos evangélicos, católicos, espíritas, né, de Umbanda, Candomblé, né? Não sei, provavelmente você tem. Você gostaria que as pessoas não pudessem exercer a religião deles? Você pode achar que a religião deles não é a certa, mas você acha que ele não tem o direito de acreditar no que ele quiser? Porque às vezes o que eu vejo é isso, né? As pessoas querem impor, sabe? E se a gente for impor, a gente vai virar uma teocracia, a gente deixa de ser democrata. Então, um representante ser cristão não significa que ele vai impor à força a religião dele. Na verdade, não pode ser assim, entende? A gente tem que deixar a religião de uma maneira bem de livre-arbítrio. E que bom seria se muita gente fosse da nossa religião, da nossa fé. Que legal, né?
Mas não é assim, a gente tem que respeitar a diversidade, tem que respeitar inclusive os que não creem. O governo democrático tem que ser para todos, ele não pode ser para a maioria e nem para a minoria, ele tem que ser para todos. Agora, concorda que a minoria precisa de mais apoio para que tenha equiparação de voz com as maiorias? Concorda? Porque a maioria está aqui, tem voz por ser maioria. E as minorias precisam também de acesso aos benefícios, assim como a maioria. E às vezes elas não têm nem voz, porque elas são minorias. Então a gente precisa dar voz para elas terem tanta voz quanto a maioria e que todos tenham benefícios do governo. Entende? Então, essas coisas são coisas nas quais eu acredito. Muita gente aqui vai me chamar de sonhador, muita gente vai me chamar de... Enfim, não tem problema. Eu estou dando minha cara a tapa aqui, explicando para vocês mais ou menos como eu penso. As pessoas ficam falando, minha bandeira nunca será vermelha, eu não quero a volta do comunismo, não quero virar uma Venezuela. Gente, a gente nunca vai virar uma Venezuela. Sabe por quê? Porque a gente é democracia. Se um governo estiver ruim ou estiver fazendo medidas autoritárias, nós temos todo um sistema político para banir isso. E não se enganem. Político não quer perder poder, político não quer que seja implantado socialismo aqui. Na verdade, ninguém quer quase, né? Porque eles vão perder o privilégio deles. Então, o Lula não quer fazer uma ditadura cubana aqui, venezuelana. A gente é um sistema democrático e ele nunca deixou de defender a democracia. Isso ninguém pode negar. Entende? A gente não vai chegar perto de ser uma Venezuela porque nós somos um país totalmente diferente, com estrutura política diferente. E outra, ser de esquerda não significa ser socialista, tá? Não significa defender a implantação de um regime socialista. Isso você precisa entender. Assim como ser de direita não significa que você quer a implantação de um regime autoritário fascista. Agora, ser de extrema direita te aproxima de um regime totalitário fascista. Um golpe militar te aproxima de um regime autoritário fascista. E não é a solução. O Brasil precisa de muita coisa para melhorar. Muita coisa. Precisa, inclusive, de governantes muito melhores do que estão no pleito. Mas nessa eleição, eu não vejo possibilidade de não votar no Lula. Porque o outro lado não representa o que eu acredito. E talvez não represente o que você acredita também. Só que a gente vai escutando tanta coisa, as pessoas repetem tantas coisas, que às vezes a gente se perde dos conceitos básicos. A gente se perde do que é de fato verdadeiro. Entende? E um grande problema são as bolhas, né, que a gente vai criando. Senão a gente só vai escutando coisas que endossam o nosso próprio pensamento e a gente vai virando ignorante. Uma pessoa que só ouve pautas de esquerda, assim como uma pessoa que só ouve pautas e fontes de direita, é um ignorante. Porque está estreitando a vastidão de conhecimento. Está estreitando a vastidão de possibilidades. A gente só consegue ser pessoas críticas enquanto a gente souber de vários lados. Entende? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu estou votando num governo que acredita na saúde pública, eu estou votando num governo que acredita na educação pública, eu estou votando num governo que acredita na minimização das diferenças sociais, mas que não quer implantar um socialismo e um comunismo. Eu estou votando num governo que, inclusive, está tão ao centro, não está nem à esquerda, está tão ao centro que o vice do Lula é o Geraldo. E o Geraldo é muito centro. Se o Lula não tiver bom e sofrer um impeachment, ou falecer, ou tiver algum problema, quem assume é o Geraldo. E isso, ele quis dar um recado para o mercado e para a sociedade, dizendo, gente, eu estou vindo com uma cambada de pessoas que me travam. Então, vocês podem achar que eu sou mais extremista, mas as pessoas que estão me rodeando não são. Percebe? Henrique Meirelles está junto.
O MDB agora embarcou, né? A Simone Tebet. O Ciro está junto. O mercado apontou que não tem muita diferença entre Lula e Bolsonaro. O mercado entende que o Lula não vai ser alguém nocivo a ele. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu voto por isso. Respeite seu voto, mas gostaria muito que você tivesse assistido esse vídeo e chegado até esse final. Tá? Se você chegou ao final, comenta aqui comigo, escreve eu assino para quem não chegou ao final ficar curioso. O que eu tenho que assinar? O que eu tenho que assinar? E dividam comigo o que vocês acham, sabe? Posso ter falado besteira, vocês podem não concordar. Igual eu disse, eu não vou ficar mais discutindo e acusando, apontando dedos para quem não vota como eu voto. Tive pensando muito esses tempos, né? Óbvio que não é todo mundo que vota de um lado que é de um jeito, que vota de outro lado que é de outro jeito. Entendo que um discurso anti-PT foi muito bem construído, né? Muito bem incitado nos últimos anos e tem gente votando no Jair puramente por medo de um governo PT. Mas o que eu quis te mostrar nesse vídeo é que não precisa ter medo de um governo PT. Você precisa ter medo de ter outra pandemia e o Jair tá, né, no governo, entende? Um cara que não tem muita diplomacia, não é respeitado lá fora, né? Então, acho que não é o melhor governo possível, o governo Lula. Não é, está longe de ser. Nós vamos continuar sendo críticos, podem ser críticos e oposição ao governo, tá? Mas, dentre essas duas opções, certamente é a única escolha. Tá bom? Abraço.